Oi, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né, para termos a nossa videoaula, ok? A videoaula dessa semana. Continuando ainda dentro do tema, né? Do tema da ética que eu venho trabalhando com os alunos do segundo ano. E eu aproveito também para saudar os alunos do terceiro ano, porque essa videoaula vai valer também para vocês, com as aulas de sociologia. Por que eu estou dando uma aula para as duas turmas de cursos diferentes? Porque esse assunto é um assunto bastante pertinente para ambas as áreas. Então, eu começo aqui o nosso assunto falando para vocês de um conceito filosófico, também sociológico e histórico, que é o conceito de necropolítica. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Necropolítica e pandemia do coronavírus, nos dias de hoje, né, que a gente está vivendo. Ok? Muito bem. E o que é a necropolítica? A palavra necro é uma palavra grega, não é? Que quer dizer morte. Ou seja, uma política de morte. Tenebroso, né? Vai ficar pior. Para começar, vamos dizer que esse conceito ele foi criado, né, por um filósofo contemporâneo, um filósofo bastante atual, ok? Que é o Achille Mbembe, tá? É um filósofo camaronês, ele é de Camarões, na África, né? É legal a gente aproveitar a oportunidade para trazer aqui alguém que sai do círculo europeu que a gente está aí mais acostumado a ver, e ver aí um representante, né, de outro continente, né, um filósofo africano, né? Ele criou esse conceito de necropolítica a partir de uma inspiração que ele teve de outro filósofo, que é um filósofo francês, que é o Michel Foucault, tá? Filósofo francês Michel Foucault, ok? Que também é um filósofo que morreu nos anos 80 e bastante atual. Muito bem. E o que o filósofo Mbembe fala aí pra gente da necropolítica? Muito bem. A necropolítica, enquanto política de morte, conceito feito, cunhado aí pelo filósofo, para explicar algumas políticas que são feitas a partir daqueles que estão no poder, né? Onde essas pessoas, esses líderes políticos, determinam quem vai viver e quem vai morrer. Quem merece viver e quem merece morrer. Quem tem mais direito à vida e à dignidade e quem está condenado ao esquecimento e à morte. Porque tem várias formas de você matar uma pessoa, né? Você pode matar uma pessoa com o vírus, coronavírus, você pode matar uma pessoa com uma bomba, com um tiro, você pode matar essa pessoa também de fome, não é? Você pode matar a pessoa de várias formas. Você pode matar, inclusive, a pessoa difamando ela, não é mesmo? Lembrando que a gente vem falando de ética aí, sobretudo aí com os alunos do segundo ano. Partindo do pressuposto do filósofo Mbembe, ele nos diz que a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Muito bem. É interessante a gente perceber que o Mbembe, sendo africano, ele vai ser um dos poucos filósofos que vai aqui tomar um viés diferenciado, colocando também a questão racial e a questão do racismo, não é? Dentro dessa reflexão da necropolítica. Afinal de contas, quando a gente fala de escravidão dos povos africanos, dos povos negros, não é? A gente vê aí a necropolítica com toda, né, a sua essência aí sendo praticada, não é mesmo? A gente tem aí pessoas de um continente inteiro, de várias partes da África, que são, num dado momento, escravizadas para servir aos interesses do branco, para servir aos interesses do europeu, para servir aos interesses de uma época onde estava sendo a economia estava uma economia capitalista baseada no mercantilismo e que se queria ter bastante lucro, na verdade, e querendo ter lucro, seria legal, interessante para essas pessoas, na cabeça dessas pessoas, ter mão de obra, se não barata, porque não escrava. E foi isso que aconteceu, não é mesmo? Eles se apropriaram, não é? Eu não vou entrar aqui no contexto da escravidão, como que ela começou a surgir,
no continente africano. Mas uma coisa é certa, esse homem branco europeu tirou proveito dessa situação de escravidão, dessas pessoas que eram raptadas e vendidas no mercado como coisas, não é? As quais eles se apropriavam dessas pessoas e traziam essas pessoas para suas colônias, não é? Colônias essas que eram aqui no Brasil, no Haiti, em várias partes aí da América Central e no Brasil, América do Sul, não é? Muito bem. Então a gente tem aí a exploração, né, dessas pessoas, né, que foram feitas como coisas. Então esse senhor, né, que se advogou a si próprio como senhor daquela pessoa, já que ela passou a ser uma posse dele, ele atribuiu-se, né, o poder pela vida daquela pessoa, né, que passou a ser a sua posse. Não é? É uma necropolítica, porque por trás, né, desse senhor de escravos, a gente vai ter aí toda uma organização social e política que favorece isso, que incentiva isso, que protege esse senhor de escravos, não é? E que mesmo após a abolição da escravatura, a gente ainda vai ter consequências disso, não é? Muito bem. A necropolítica, segundo aqui a reflexão do filósofo Mbembe, está aí presente nos dias de hoje também, não é? Principalmente para essa população pobre, negra e periférica. Muito bem. O que aconteceu com esse negro, uma vez que houve a abolição da escravatura? Vocês lembram? Aula de história, né? Aqui no Brasil. Essa pessoa recebe a sua alforria, não é? E é oferecido para essa pessoa, para esse ex-escravo, um trabalho, condições de continuar a sua vida, de sustentar a sua família, de seguir a sua vida? De forma alguma, né? Eles são descartados como coisas que eles foram tratados durante todo o período da escravidão. São descartados, não é? Daí vai ter uma política, por exemplo, aqui no Brasil, de incentivo da vinda de europeus para cá. Não é? Houve uma política descaradamente racista aqui no Brasil, né, que queria que esses europeus viessem para cá para embranquecer o brasileiro. Olha que coisa horrorosa, né? Mas faz parte da nossa história vergonhosa, né? Muito bem. E essa população negra foi condenada a viver nas regiões periféricas, né? Foram cada vez mais empurradas para a periferia, daí surgiram as favelas, não é? E essa população, ainda hoje, vive à margem da sociedade, na sua grande maioria são pessoas negras, que sofrem o peso dessa necropolítica daquela época e que se estende até os dias de hoje. Podemos dizer que vivemos, então, um apartheid social, como era o caso lá da África do Sul, de onde veio o filósofo Mbembe? Tá, não é um apartheid descarado, como era lá na África do Sul dos anos 80, mas vivemos num apartheid, né? A forma como o cidadão negro é tratado e como um branco é tratado são diferentes. Por exemplo, pela polícia. Falando ainda da necropolítica, a gente tem, por exemplo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Nós temos lá o Witzel, né? o governador do Rio de Janeiro, ou mesmo o Crivella, né? Que é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Né? Principalmente aí a política do Witzel de atirar primeiro e perguntar depois. Olha a necropolítica aí, né? O que está por trás disso tudo? Né? Porque isso está sendo feito na favela, né? Aí, mas a grande questão é, nós estamos livrando a população do tráfico de drogas, das drogas. Interessante, legal. Então por que isso não acontece, por exemplo, numa festa rave de uma boate de pessoas brancas de classe média alta? Né? Por que não acontece esse tipo de truculência policial, mas lá na favela, no baile funk, esse tipo de coisa acontece? Algo pra gente pensar, não é? Então o Mbembe tá falando lá da África do Sul, daquilo que fazia parte do contexto dele lá, mas a gente com certeza pode trazer isso para nossa realidade brasileira, o que cabe bem aqui pra gente, né? Daí a gente vê a questão também da pandemia do coronavírus, né? Mais uma vez a gente vê a necropolítica se fazendo presente. Eu pergunto para vocês, com essa pandemia de coronavírus, o pobre da periferia
geralmente negro, ele está sentindo os resultados dessa pandemia da mesma forma que o boyzinho, né, o riquinho lá de Moema, né, do Alphaville? Acho que não, né, gente? É uma coisa assim que é uma pergunta assim que não requer muita reflexão. Não, né, pessoal? A pessoa que é, né, que tem condições, se ela pega o coronavírus, ela tem um convênio, ela tem dinheiro para se cuidar, tem um hospital lá onde ela pode, né, ser internada, tem o respirador, as máquinas, né, que ela vai precisar. Agora o pobre, o periférico, ele vai precisar do quê? Ele vai apelar para o quê? Para o SUS, né, para o hospital público, que está dando o seu melhor. Né? Até aproveito a oportunidade aqui para elogiar esses médicos que são verdadeiros heróis, esses enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, não é? Mas assim, a gente sabe da situação, né? São poucos médicos, pouco recurso e cada vez menos, ó a necropolítica aí, né? O governo não investe na saúde, também não investe na educação. Eu já falei educação, mas também não, né? Mas muito menos investe na saúde. E o pobre que vai precisar da saúde pública vai ficar numa situação bastante complicada, né? Vocês devem saber que em muitas cidades, leitos de UTI estão todos ocupados, que não tem respirador para todo mundo. Então, mais uma vez falando, aquele que pode, tem, porque ele tem lá o hospital particular, ele tem o convênio, o pobre que não tem, que depende do hospital público, não tem. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai morrer, provavelmente, né? E se não morrer, vai sofrer bastante, vai ficar com sequelas, não é? Muito bem. Aí, o excelentíssimo presidente, só que não, né? Diz que, mortes acontecem, faz parte, fazer o quê, né? Mais ou menos essas palavras dele em algumas das entrevistas que ele andou dando, né? Muito bem. É no mínimo insensível, vocês não acham? A gente falar que, tanto faz, tanto fez, as pessoas morrem. As pessoas morrem igualmente? Eu pergunto para vocês. Mais uma vez a gente lembra. O riquinho lá, classe média, que tem convênio, hospital particular, e o pobre que depende do hospital público. Quem que vai morrer mais, gente? Não é? A necropolítica está aí presente. É uma política de morte. É uma política que se beneficia da morte dos outros. Geralmente da morte de quem? Dos pobres. Falei para vocês do filósofo Michel Foucault, né? Ele tinha um outro conceito que é o conceito de biopoder, que é muito parecido com esse conceito do Mbembe de necropolítica, né? O biopoder seria o quê? O poder sobre a vida. Quando a gente tem um governo que tem esse poder sobre a vida, como por exemplo a situação que a gente está vivendo agora, da pandemia, ou quando, por exemplo, e se sair uma vacina, por exemplo, a questão aí do biopoder. Essa vacina, ela vai ser para todos? Será? Ou será que essa vacina vai ser direcionada primeiro lá para os Estados Unidos, que é um país rico? Aliás, o Trump já andou falando por aí que iria comprar todas as vacinas, não é? E privilegiando os norte-americanos, e a gente aqui, latino-americano, a gente fica chupando o dedo, né? E morrendo pelas tabelas, não é verdade? Então, a necropolítica, ela pode ser, né? E esse biopoder que o Foucault fala, que é o poder sobre a vida, pode ser tanto a nível aqui de cidade, nível estadual, como pode ser também de nação e como pode ser também de planeta, porque a gente tem países muito mais ricos, como é o caso dos Estados Unidos, não é? Que tem mais poder sobre países como o nosso, que é o Brasil, um país latino-americano, e que está sofrendo porque também está sobre um governo, né, sobre os desmandos de um governo, que é um governo que pratica descaradamente essa necropolítica. O governo tem o direito de decidir quem vive e quem morre? Aí entram outras questões também, como por exemplo a questão da pena de morte. Entra, por exemplo, também a questão dos presídios também, que é algo também que é bastante polêmico em alguns meios, quando as pessoas falam quem está preso, né, tem menos dignidade, né? Então, assim, vale a gente pensar que muitos dos que estão presos, a grande maioria deles, são pessoas negras, não é? Então, assim, por que disso? Tem algo de social por trás disso? Com certeza. Se a gente faz essa reflexão, não é? Desse jovem periférico, pobre, na sua grande maioria negro, o que esse jovem recebe desde criança até se tornar um homem adulto, e aquele outro que é
de classe média, geralmente branco, né? E que tem ali as facilidades que são oferecidas pelos seus privilégios, como estudar, fazer faculdade. Então, né, uma coisa é oferecida para um e não é oferecida para o outro. Aí a gente julga, né, essa categoria que acaba enveredando para o crime. Crime esse que se retroalimenta da miséria, que se retroalimenta da pobreza, que se retroalimenta da desigualdade social. Aí a gente tem um sistema penitenciário, que é totalmente punitivo, onde essas pessoas encarceradas estão lá também sob essa política da necropolítica. Afinal de contas, alguém está se importando em dar álcool em gel para esses presos? Em dar máscara? Em colocar menos pessoas juntas para não se contaminarem? Já não basta todas as doenças que tem no presídio, como tuberculose, como AIDS, etc. Tem agora também o coronavírus. E para muitas pessoas que são a favor da necropolítica, elas olham para essa situação e falam: nossa, que bom, né? Vão morrer e não vão fazer falta. Olha só, né? A gente vem falando de ética, a gente vem falando de direitos humanos, vem falando de vida, não é? Muito bem. E como eu disse para vocês, 2 pesos e 2 medidas, né? Nem sempre aquele que está preso ali porque cometeu um grande crime. Muitas vezes estava ali participando daquela situação porque as circunstâncias da sua vida levou ele para aquela situação, como diz, né, ladrão de galinha, né? A maioria é por tráfico de drogas, alguns presos são também usuários, então tem muitas questões aí para a gente levantar, não é? Muitas questões, mas eu deixo a reflexão para vocês. A gente também tem como exemplo o que o Hitler, né, e os nazistas fizeram na Alemanha, né, com os judeus. Temos aí também um exemplo da necropolítica, né? E como dizia uma filósofa judia, Hannah Arendt, não é? No seu livro A Banalidade do Mal, muitas vezes a gente justifica os nossos atos maldosos, os nossos atos antiéticos, as nossas ações de necropolítica, digamos assim, se pautando na ideia de que eu só estou cumprindo ordens. Olha só, né? Era isso que alguns soldados nazistas da famosa SS do Hitler diziam quando foram a julgamento. Né? Eles olhavam para o júri e falavam: eu só estava cumprindo ordens. E ele acreditava naquilo. A gente tem que parar para pensar se aquela obediência que eu estou tendo, ela não está a favor de uma política de morte. Porque aí eu sou cúmplice dessa necropolítica. A gente pode tomar aqui como exemplo também de necropolítica o que está acontecendo na Palestina, na Síria, um Estado altamente repressor, muitas vezes pautado em um ódio histórico, né, entre povos, e que está ali apenas para punir, enfim, matar se for preciso, matar crianças, matar idosos, matar civis. Que não é muito diferente, como eu disse, daquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro, como aconteceu na Brasilândia, aqui em São Paulo, há pouco tempo, no baile funk, né? Pense, por exemplo, no Homem-Bomba, não é? Essa pessoa é doutrinada, não é? Por um grupo, cuidado, né? Não coloquem todos os muçulmanos dentro do mesmo pacote, que isso aí é uma visão preconceituosa, mas a gente está falando de um grupo extremista. A gente tem grupos extremistas de outras religiões também, por exemplo, do cristianismo, né? Mas a gente está falando de grupos extremistas do Islã, não é? Que doutrinam geralmente um jovem ou uma jovem, prometendo a vida eterna, né? Coisas espirituais para esse jovem. E esse jovem vai lá, né? Numa praça, numa escola e explode, né? Se explode e explode todo mundo. Em nome de uma política, né? Que também tem um viés religioso, um viés ideológico, e ele acredita que está fazendo algo maravilhoso. Outra forma de necropolítica que a gente pode pensar é, por exemplo, da população idosa. Muitos idosos, a gente viu que no Brasil, por exemplo, que fizeram a reforma da Previdência, agora a gente vai ter que trabalhar mais para poder aposentar, não é? Muitos não vão conseguir se aposentar. Essa é uma real, é uma verdade, né? Muita gente vai morrer trabalhando, né? O cansaço chega, a fadiga chega, o corpo não aguenta, as doenças vêm, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem saúde decente, morre trabalhando. E será que não tem algo de intencional nisso? Afinal de contas, é menos gasto para os cofres públicos. É uma pessoa idosa que, segundo
alguns, é alguém que não produz mais. Aliás, agora na época da quarentena surgiram, né, alguns políticos, incluindo o próprio presidente, né, que assim falavam de forma como se a vida do idoso não valesse nada. Ah, só tá morrendo idoso. Eles são um grupo de risco, mas só tá morrendo velhinho. Meu, e se é seu pai? E se é seu avô? Sua mãe? Sua avó? São pessoas que têm uma família. E também a questão do suicídio, da depressão e do suicídio. A gente tem muitas pessoas, a grande maioria dessas pessoas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão em situações complicadas, ainda mais agora nessa época de pandemia. Imagina quantas pessoas não perderam seus empregos, pessoas que não estão podendo, não estão conseguindo o mínimo para conseguir sustentar sua família. Então imagina a quantidade de pessoas com problemas de saúde mental, o suicídio que vem em consequência disso também, principalmente o suicídio de jovens, né? Jovens que não veem perspectiva de melhora para o seu futuro. E também da população idosa, porque tem dados que dizem que o suicídio entre pessoas idosas vem aumentando, não é? A gente nem precisa dizer por quê, né? Se você, uma vez que se vê idoso, desrespeitado, sem ser tratado com o mínimo de dignidade, você, muitas das vezes na solidão, porque a família também não se importa, você se sente um ser descartável, não é? Um ser descartado. Uma vez sentindo-se descartado, você tem vontade de viver, né? Complicado, né? Então a gente tem também essa situação, que também aí nos mostra essa questão aí também da necropolítica. E a gente tem também aí muitos trabalhadores, né, principalmente o pessoal aí que tá trabalhando como Uber Food, enfim, né, esses aplicativos de celular que estão aí, né, trabalhando e muito para garantir o conforto de muitos de nós, né. Poucos sabem que esses aplicativos exploram a mão de obra dessas pessoas, né? Pagam muito pouco pelo trabalho delas, faturam muito do trabalho dessas pessoas, assim como faturam também do trabalho dos restaurantes, onde também tem outras pessoas trabalhando. São pessoas que estão aí se colocando em risco e que não estão ganhando pelo seu trabalho, né? E se amanhã ficarem doentes, também não vão ter um sistema de saúde que garanta a sua vida. Mais uma vez, a gente tem aí uma política que favorece a morte dessas pessoas, necropolítica. Enfim, quando você não se sente incluído, né, dentro do seu país, dentro da sociedade, você passa a se sentir um pária, né? Você passa a se sentir um ser como um morto-vivo que vaga, né? Que vaga pela terra sem direitos, enfim, né? Alguém que pouco importa, né? Que o Estado voltou-se, né? Virou as costas para você, a sociedade virou as costas para você. Você está sem emprego, você está doente, você está velho, você mora na periferia, não é? Enfim. Então, numa situação dessa, a gente vê aí as milhares de pessoas que caminham, né, pelo nosso mundo, pelo nosso Brasil, como verdadeiros mortos-vivos. Porque ele vive, ele tem a vida dele, ele vive, mas em que condições de vida? Não é? É uma vida, é uma morte em vida. Não é? Você viver sem ter o mínimo, você viver sem dignidade, você viver sem ser tratado como ser humano, você viver com fome. Enfim, você vê os seus parentes, seus filhos, seus entes queridos morrendo. Tudo por quê? Porque você é negro, porque você é pobre, porque você mora na periferia. Aí a gente tem uma elite que tem direito à vida e os demais que não têm o direito a uma vida em plenitude. Eis aí a necropolítica. Espero que os ensinamentos, sobretudo aí desse grande filósofo, né, o Achille Mbembe, tenha sido útil para vocês, para as reflexões de vocês, ok? Isso aqui foi só uma palhinha, foi só uma breve reflexão, né? Fica aí o convite para que vocês possam ler algo dele, né? Tem, por exemplo, um livro dele que chama Necropolítica, ok? Então, assim, fica aqui a recomendação, tá? Muito obrigado por me ouvirem e ficarei aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvidas, queiram conversar, vocês podem me procurar lá no aplicativo que a gente está usando, na plataforma, ou podem fazer comentários aqui mesmo no YouTube,
tá bom? Vamos nos ater ao assunto, né? Então, se vocês quiserem fazer comentários sobre o assunto, ou mesmo levantar questões, perguntas, por favor, será bastante pertinente, tá? Então, assim, se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, tá? Hashtag fique em casa e nos vemos na próxima semana, se tudo correr bem, ok? Tchau, tchau.